A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Vou dizer uma coisa pra você, o dia que eu contar o que acontece nessa vinheta, esses 10 segundos. Primeiro mostra o Zé Balaio, olha o Zé Balaio, aquele aluno que chega no horário, tudo correndo. Deixa eu ver, tá até meio torto. Você estava conversando com o nosso entrevistado, Zé Balaio? Eu não diria entrevistado, é o nosso amigo, peraí, convidado. Peraí, abre o microfone, Zé. Não abriu? Tá Aí. Mas não é assim também. Agora sim, boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde. Boa tarde. Olha, agora ficou horrível, hein? O que ficou horrível? O som aí. Nossa, mas como é corneteiro, hein? Você na Câmara, Tá bom? você era assim? Tá ótimo. Tá bom? Você era assim na Não, Câmara? primeiro você falou que estava fechado, não estava. Depois você... Não estava fechado lá na mesa. Ah, Eu bom. falei, está Tá fechado, certo. mas não disse. Escapei dessa. Segundo, Segundo, você reclama. Olha lá, tá chegando água. Essa Água água gelada. vem do Ivan Gás, tá hein? lavado o copo? Olha, perguntou se o copo tá limpo. Ah, dizer uma coisa, senhor presidente. O Zé Fernando, dê uma boa tarde, Zé Fernando. Fica o fim de semana fechado o estúdio aqui, passa barata por cima. Tá? Como reclama, não? Zé Balaio, mas apresente o nosso convidado, um programa que hoje está recebendo aqui uma pessoa muito conhecida em São Roque. Um amigão meu. Então faça a apresentação, Zé Balaio. Capricha, Zé Balaio. Nós estávamos dando risada antes de começar o programa, falando de assuntos aleatórios aí. Mas é uma figura que eu gosto muito, tenho uma vivência com ele já de bastante tempo e de famílias ligadas também. Agora está envolvido na política, bem mais do que eu, né? Com mandato e tudo. E olha que não é fácil. Já falei que tem mandato. Mais envolvido que você. Tem mandato. Já falei que tem mandato na Câmara Municipal de São Roque. É um vereador de São Roque. É, vereador de São Roque. Presidiu a Câmara até pouco tempo. Presidiu. Foi bem votado, Zé? Foi, sempre é bem votado. É? É. Mesmo É uma quando pessoa não foi muito eleito. querida, é muito simpático. Opa. Trata a todos com muita gentileza e muitos beijos. Muitos beijos. Aí não preciso falar mais nada. Quem é que Já tá aqui? adivinha. Niltinho Bastos. Boa tarde, Niltinho Bastos. O cara encheu sua bola ou Niltinho não? Boa tarde. Boa tarde, Vander, Zé Fernando, Zé Balaio, amigos queridos, né? Eu não, enquanto o Zé tava falando algumas coisas, ninguém tava adivinhando. Na hora que ele falou beijoqueiro, eu falei, pronto, agora já estão sabendo que sou eu. Né? Ou é o Entendedor, entendedor. Niltinho ou é o Kiko? Kiko também, Valdemir Kiko Forte, Forte. exatamente. A gente faz uma disputa aí na cidade, eu e o Kiko. De beijo. Aliás, é uma coisa que você há muitos anos tem isso, né, Niltinho? Quando que se pegou... Essa doença. Não, é nem mania. Esse hábito de beijar as pessoas. E engraçado que minha mãe fala uma história, Zé, que até... Meu pai tinha 3 irmãos. E eu tinha muita preguiça de ir na casa de Vonino, né, do Voleta. Porque eu chegava e tinha que beijar todos os tios. E era muito tio pra beijar. Então Pedir eu a não- benção. E sempre Não todos era- lá, né? Todo mundo lá sempre. E todo mundo esperando, e você ia lá, beijava, então dava preguiça de ir. Mas eu acho que foi isso, aí acostumei e gostei. E aí saiu Então e como o você... Zé falou, é uma forma de carinho, né? Pô, Gostoso. É gostoso. Você legal. beija mulheres e, por exemplo, se beija homens, né? Com certeza, com certeza. Por que Com tem esse muito- preconceito bobo, né? De muito que o homem respeito. não pode beijar o homem. Lá na Europa é normal, não é, o Zé Fernando? Você que é quase um normal, europeu. Normal. Tem países que É na boca? o selinho na boca é sinal de compromisso até a morte. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Mas eu brinco às vezes, chego na Câmara e tem um espaço lá que são só mulheres ali na DTL, né? Então eu chego e falo, olha, eu preciso dar um beijo em cada uma aqui para dar uma equilibrada, porque eu beijei muito homem hoje. Então eu preciso equilibrar um pouco as coisas. Agora, deixa eu perguntar, Niltinho, você que é vereador já há vários anos, esse é o seu terceiro ou quarto mandato? Esse é o terceiro mandato. Terceiro mandato. Beijo dá voto? Acho que não Não? é. Não é o principal, não é. Acho que ajuda. Ajuda. Sim. Dá voto, Zé Balaio. Olha, pro Niltinho tá dando voto. Ele sempre tá ganhando com bastante voto. Pô. Pô, e a gente vai bater esse bate-papo descontraído aqui, bater o bate-papo, né? Porque o Niltinho é um cara, assim, sempre muito alegre, mesmo diante das maiores dificuldades que ele já encarou na vida. Você nunca perdeu esse bom humor, né, Niltinho? Felizmente, algo que nasceu comigo, sabe, Zé? Você comentou aí de algumas dificuldades que passei e nunca fiquei para baixo, sabe? Nunca tive um pensamento negativo. Não sei se carinho que a gente recebe das pessoas, energia positiva,
orações, fortalece a gente, né? E a gente está sempre realmente com pensamento positivo, com astral bom, vamos dizer assim. E já aproveitando, Niltinho, você está bem, Niltinho? Como é que está aí? Quando você foi eleito, você teve uma situação complicada lá por conta de um câncer no pulmão, e agora como é que está, Niltinho? Sempre as pessoas ficam preocupadas, querem saber de você. Fui surpreendido naquela época, né? Um pouquinho antes da eleição até, né? Com problema no pulmão que tinha atingido a coluna, né? Os ossos. Felizmente o tratamento quimioterápico foi muito satisfatório, assim, reduziu muito o tumor. Em seguida fiz uma radiocirurgia que praticamente deixou ele morto ali, né? E agora, há 3 meses, me surpreendeu de novo com outro problema, no mesmo pulmão, que pegou um pouquinho do quadril. Mas eu estou fazendo um tratamento alternativo, chama terapia-alvo, que é menos traumático do que a químio e que tem grandes chances aí de ter uma resposta positiva, né? Então, estou confiante de novo. Deu um tempinho atrás, você me ligou para vir aqui e eu estava com alguns efeitos colaterais fortes que, graças a Deus, já passaram também. Tá tudo em paz. Bom, isso é bom. Até uma cervejinha já estou tomando, Zé. Se quiser me convidar, estou à disposição. Já está tomando a cervejinha? Então tá bom. Não, e é bom a gente falar isso, porque o Niltinho é uma pessoa muito querida e ele nunca fugiu desse assunto, sempre falou, né, e sempre agradecendo as pessoas. Mas vamos falar um pouco de política, né, porque, olha, quem tá mandando um abraço para você aqui, o Elvis da Silva Compagnoni, o português. Ô, meu amigão, puxa vida, adoro o Elvis. Esse é meu amigo Niltinho Bastos, manda um abraço para ele. Outro abraço. Olha, sabe quem tá mandando um abraço para você? Guto Issa, vereador. Meu amigo, um abração pro Guto também aí. Você não vai falar um abraço, queridão? Um abraço, querido Guto Issa. Querido é um beijo, termo né? que o Guto Issa é um beijo pro Guto Issa, então. O Rafael Tanzi, vereador, que passou por um susto Perrengue, danado na última segunda-feira. sexta-feira. Foi fácil, né? Com marginais invadindo a casa dele, tá mandando um abraço a todos, principalmente ao meu presidente e professor Nil. Poxa vida, olha, ainda continua presidente dele, porque sou presidente do partido, né? E ele é do Progressista, junto comigo. Uma honra ter o Rafinha junto com a gente aí. O André Grande Gomes, vereador. O André Gomes está mandando um abraço para você também. O Gomes foi assessor lá na Câmara também. Pô, um cara muito gentil, muito bacana. Ó, o Donaldo Lopes Júnior, grande amigo Niltinho. Amigão. Josi Matos, tá mandando lá. A Josi é a esposa do Guto, né? É a querida. Isso. É a queridona. A querida. Rick Nastri. Filha do Robertinho. Rick da São Luís. Porra, Conheço de Robson vista. Navarro Diniz. eu acho que Roque eu vou- Prado. Aí. Beijo pra essa fera. Olha aí. Olha meu só, Deus. um beijo também, puxa vida, tô feliz. Acho que vou parar já o programa. Vamos bom, encerrar, Zé. tá indo bem. Já tô tá- feliz. O Guto Isso agora tá mandando um abraço aos queridões. É isso aí. É característica do Guto, é isso aí. Que beleza. Eu vou só pegar mais um aqui. O Flávio Cortando seu Tozello. Tá cortando aqui minha mão? O braço, O braço. Flávio Tozello, boa pessoa, forte abraço. Obrigado, Flávio. Tozello. Obrigado. Olha, você se combinou com esse pessoal para mandar mensagem? Tudo certo, tudo combinado. Tudo, mas não é robô não, é tudo gente mesmo, né? Não. E Não agora é. nenhum roubou. Nenhum robô. E se roubar, vou meter uma CPI. Por favor, nem fale. E o último que eu vou falar aqui, o Charbel. Se não, fico só mandando um abraço, depois a gente vai Charbel é pegando. um parceirão, puxa vida, um cara que ajudou muito a cidade aí, o Charbel. Eu gosto muito dele. Então vamos começar com a política aqui. Você está no PP. Como está o PP? O Progressistas a nível de município, né? Na última eleição se uniu ao PTC, ao PSC, e foi a coligação com a segunda maior votação em São Roque, né? Acho que, se não me engano, quase 6 mil votos. Tem no caderno do Zé Balai, não tem, Zé? E O quê? A votação. Ele está falando da coligação de vereadores. Ah, da de vereador. coligação de vereadores. tá. Não, essa aí eu não tenho. E muito se mantém ainda no quadro do Partido Progressistas, né? Então, agora daqui para frente que começa realmente os convites, né, de pessoas que têm interesse em ser candidato nas próximas eleições. Antigamente era um ano antes, agora em abril, né, que vence o prazo. Então, estamos mexendo pouco por enquanto com o partido. E outra trabalhando coisa, mais. né, Zé Balai, que agora não pode ter coligação Agora- para vereador, vai ser o PP, é o PP. Sim, você vê o número de vereadores da Câmara, no caso 15, mais 50%, que daria 23, Sim. com a obrigatoriedade das mulheres, seriam 7 mulheres
e 16 homens, é isso? Sim. É. 7 mulheres e 16 homens, isso mesmo. E a gente sabe que tem esse espaço para as mulheres, mas infelizmente a gente também observa que tem muitas mulheres que às vezes entram na chapa só para dar número, né? E a gente gostaria que as mulheres participassem, temos mulheres participando ativamente, mas essa já é a terceira legislatura, eu acho que não tem uma vereadora, né? Acho que a última foi a Sidneia e a Maria do Carmo, né? Isso em 2000 a 2004. Então isso, ainda 3 legislaturas sem a presença feminina. Se você for ver, né, Vander, essa obrigatoriedade nas últimas eleições, você pega, sei lá, do percentual que teve de mulheres candidatas, você pega um grande percentual de candidatos que não teve voto, que puseram só para poder completar o quadro, né? Cada uma mulher que retirasse tinha que tirar 2 ou 3 homens. Isso que eu ia falar, então colocavam à toa, né? Agora não, agora a fiscalização vai ser muito mais séria, né? Não pode zerar, né? Então, por Zerou, exemplo, tá perdido. são 16 homens e 7 mulheres. Perfeito. Se você conseguir só 5 mulheres, reduz o número de homens. Se não Proporcionalmente, exatamente. Você não pode deixar 16 homens e falar, tem 5 mulheres só. Não, porque... você reduz o número de homens. Você tem que ter 30% de mulheres. Se você tem 10 homens, você tem que ter 3 mulheres. Entendeu? 4 mulheres, você acrescenta mais esse percentual de homens, né? Assim. Pô, assim não, por diante. Vai ser uma caçada aí, né? Porque infelizmente às vezes a gente, né Zé? No bom sentido, o cara fala, já tá preconceito, vai caçar a mulher. No sentido de buscar. Hoje Não, tem. não, tô brincando, que a turma vai falar. Então Eu ia só pedir para abrir um parênteses, né? Pode. Hoje é dia do funcionalismo público. Queria cumprimentar. Aliás, por isso não tem sessão hoje da Câmara Municipal, será amanhã. Perfeito, amanhã às 14 horas. E eu queria cumprimentar o funcionalismo municipal, né? Queria cumprimentar na pessoa do seu Nassib, que o Zé Balai conhece bem, né? Um cara que trabalhou muito no trânsito e tudo mais, um cara querido na cidade, na prefeitura, que hoje está também passando por um momento difícil, né? Se recuperando, está se recuperando num problema grave, emagreceu muito. Falei há pouco com a Luciana, a filha dele, né? E ele está agora se fortalecendo para continuar um novo tratamento, mas... Então, pedi oração aí para ele, pedi pensamento positivo também. Não sabia. Uma pessoa que a gente estima muito ali, né, Zé? De tanto trânsito, tempo, né? Depois de aposentado, ele estava fazendo transporte de estudantes e tudo, né? Nunca parou, né? Um cara sempre dedicado. Não, mas puxa vida, finais de semana, lembra? Aí, não. Na época do seu Zito, a ligação que tinha com o Zito, tudo, sempre, puxa vida. Nossa senhora, não sabia. Então, parabenizar a todos na pessoa do seu Nassib. Isso, e bom, só para repetir, o Nassib. Aliás, a gente fez uma corrida de Aleluia uma vez, a gente foi transmitir a corrida pela Rádio Universal, estava começando o celular, em cima do carro do trânsito, de uma Kombi. O seu Nassib na Kombi e eu na carroceria lá sentado. Eu gritava, vai devagar, seu Nassib, espera os caras que eu não tô vendo. Eu sempre que encontro com ele, eu falo, pô, seu Nassib, aquele dia lá, e passava na lombada. Mas era divertido, viu? Eu vou fazer uma visita para ele, combinei, até se o Zé quiser ir junto, um prazer. Vamos. E aí eu vou comentar essa história sua aí. Na Maria Trindade ali, né? Na Maria Trindade, isso mesmo, ali. Isso aí, Zé. Olha aqui, o Márcio dos Santos Girardello, quando eu não consigo assistir ao vivo, assisto depois. Um abraço, meu amigo Niltinho. Olha, bastante pessoal tá entrando aqui. Marcinho da Casa Pontes. Quanto tempo ali, né? Eterno Casa Pontes. Esse vai ser Aviação São Roque e Casa Pontes. Agora parou a Aviação São Roque. Agora rápido Campinas, ele tá lá já. Vai ficar uns 50 anos lá na Campinas. Bom funcionário, né, Zé? Acaba ficando. Ele fica até acabar a empresa. Exatamente. Com todo sentido. A Aviação São Roque, olha... É um elogio, né? É um elogio. Por isso que eu falei 50 anos agora na Viu? Campinas. E a Aviação São Roque, eu fico muito triste. A Aviação São Roque perdeu as linhas municipais e agora as linhas intermunicipais. Eu torço para que a Aviação São Roque possa se reencontrar, porque é um trabalho de longos anos, né? E a gente vê com muita tristeza isso, né, Nilton? Até falando do transporte coletivo aqui da cidade, infelizmente a Aviação São Roque passando por uma grande dificuldade, né? Uma judiação, né? Porque se você for ver a história inteira, né? Isso aí já disse algumas vezes, elas foram muito injustiçadas. Dona Ernestina, Cleusa, Eliane, Rose, o que elas fizeram a mais do que era contratual, se for contar, daria para ter mais 2 frotas do que elas tinham, entendeu? Foram se desgastando, aguardando ter um subsídio que foi prometido no início de 2015, aguardando, o mês que vem, investindo, nunca veio, né? Quando veio,
um negócio pequeno que não deu aí para se segurar, né? Então, é um pecado que fizeram com a aviação São Roque. Puxa vida. Zé Fernando, quer falar alguma coisa? Zé Fernando, por enquanto, só observando. Olha, cada vez que se fala em aviação São Roque, né, a gente vê o quanto foi perdido, né? Na verdade é essa. Né? É uma pena, viu? Sim. Agora, deixa eu aproveitar o seguinte, já que se falou em transporte público, o Cláudio mandou um projeto para a Câmara, a gente teve um subsídio. Só que vai terminar agora, né? Vem mais um projeto para a Câmara para subsídio, ou, como falou um vereador, né, me inclua fora dessa, Cláudio. Faz via decreto. O que você acha, Niltinho? O que vem aí? Não, isso já se configurou, né? Porque nós já aprovamos o orçamento do ano que vem, Então, mas, que já está inserido nisso. mas o finalzinho desse ano? Não vem projeto, porque, na verdade, nós demos na votação acho que em maio, julho, 5% de remanejamento. Então, ele vai se utilizar disso para poder fazer a transferência, né? O subsídio. A transferência, como é que chama? Remanejamento. O remanejamento, Quer exatamente. dizer, porque gera um desgaste para os vereadores, Niltinho. Teve muita pressão em cima. Depende do ponto de vista, né? Você pega muita reclamação em relação ao transporte. Ônibus quebrado, ônibus sujeito a acidente, ônibus... eu procurei sempre manter a coerência. Eu defendi o subsídio para aviação São Roque o tempo todo. Eu falava, não dá para se viver sem o subsídio, ou tem que subir a passagem. Quando deram esse subsídio para a aviação São Roque, que ainda era insatisfatório, a empresa começou a ter uma melhora, mas não foi o suficiente para agradar e se ter um transporte de qualidade. A aviação Mirage veio, investiu na cidade, trouxe ônibus bons, começou a funcionar e operar bem, e a prefeitura contratou uma empresa que provou por A mais B que, se não desse um subsídio, que foi o que foi dado, teria que se subir a passagem ou teria que se diminuir horários e tudo mais. Então a gente achou por bem dar o subsídio. E a gente não tem ouvido mais nenhum tipo de reclamação, tanto quanto à operação, quanto à segurança, tudo mais, e nem quanto ao subsídio, mas pouca gente ainda fala disso. Você acha, Zé, você que está sempre acompanhando e teve uma comissão de assuntos relevantes justamente para ver isso do subsídio, né? E você até estava questionando outro dia que está até demorando demais, Zé Balaio? Demora, né? O Niltinho não faz parte da comissão, mas é componente lá do Poder Legislativo, então, mas a gente sempre tem falado sobre isso, né? Foram 30 dias, 90 dias inicialmente, depois já foi prorrogado por mais 90, e não se tem ainda uma solução, não se tem ainda uma luz, não se tem uma avaliação do que ocorre, a gente não sabe se ela se reúne, quando se reúne, enfim. Então, o que a gente soube agora recentemente é que vão contratar uma empresa para fazer um levantamento, tipo uma auditoria ou algo parecido, né? Ao preço de, creio que dentro do edital ali, R$60 mil ou algo assim. Então eu acho que já não era mais o momento, viu? O Niltinho está aqui, é uma forma da gente colocar isso daí na opinião que eu tenho a esse respeito. Como ele mesmo falou, a questão do transporte ela ficou praticamente que equacionada na questão do subsídio, né? Então se atendeu a essa solicitação da empresa e o serviço vem sendo prestado. Eu faço algumas críticas a respeito do serviço que ela presta, ela mexeu em muitos horários, enfim, mas isso é para outra questão. Mas importante, claro. Então, agora, o que eu bato nessa tecla, Niltinho, é que do lado da prefeitura não se tomou nenhuma providência no sentido de se criar uma área específica para trás de transporte coletivo. Você acha que já tem que ter uma divisão de transporte? Uma divisão, um serviço de transporte coletivo. Ocupado por pessoas que tenham formação nessa área, entendeu? Então, porque é uma coisa permanente o transporte coletivo. Antigamente você não tinha essa demanda, você não tinha os problemas que começaram a surgir, com a necessidade, inclusive, do povo se utilizar mais do transporte coletivo, a área urbana se expandiu, enfim. O que a gente precisa é que a prefeitura tenha algo
direcionado ali para cuidar de transporte no dia a dia. Você acha isso? Tanto na Tem que parte ter da fiscalização, penalizar até a empresa, no sentido de que ela não esteja, quando ela não estiver cumprindo o contrato, enfim, nós não vemos isso daí. Então é uma crítica que eu faço, mas não do lado do legislativo, do lado do executivo. Não, eu concordo com o Zé, eu acho assim, até tenho conversado sobre isso, porque falaram realmente em contratar uma empresa por mais ou menos 70, 80 mil reais para fazer a avaliação total de quanto seria o preço justo de uma passagem, quanto teria que ser subsidiado, né? Qual foi a minha sugestão? Bom, não é que eu sou contra que se contrate alguma coisa, não é nada disso. Acho que a gente tem que ser orientado. Até fiz isso com a questão do plano diretor. Contratamos uma pessoa para auxiliar na carga do plano diretor. Mas, como ano que vem vence o contrato da Miragem e nós vamos ter que obrigatoriamente fazer uma licitação, qual foi a ideia que eu tive? Eu falei, nós poderíamos pedir para a própria prefeitura contratar. A prefeitura contrata. Está sem dinheiro. Fazemos como fizemos com a Santa Casa e agora recentemente adiantamos um dinheiro da Câmara. Contrata pelo Executivo e já faz planilhas pensando na próxima licitação. Então você cruza, né, as duas coisas. Porque nós não... está como sugestão ou vai ser... Não, isso está como sugestão. A mesa diretora que vai se pronunciar, né? A mesa diretora que vai se pronunciar, né? Já ia matar 2 coelhos com uma cacetada só. Porque eu seria concordo, interessante eu acho boa ideia. porque não dá para a gente ser dono da verdade. A gente às vezes é colocado praticamente você tem que fazer isso porque senão vai parar o serviço público, o serviço de transporte coletivo. Foi mais ou menos desse jeito o subsídio. A empresa Miragem estava prestando o serviço, chegou num ponto que falou, olha, vocês nos passaram que a gente teria um lucro razoável, a Aviação São Roque nos disse que funcionava com tantas passagens mês, a questão dos alunos, né, que é bancado pela aviação, a gente fez as contas e não vai dar. Então nós vamos sair. Contataram a empresa São João, a Jundiá, mais a de Barueri ali, que acho que é Benfica, e nenhuma empresa queria vir para assumir. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então vamos abrir licitação. A licitação sabe como é. Primeiro pega emergencial, depois licitação. Se pegasse emergencial, o grito ia ser o mesmo, porque ia ter que pagar o subsídio para a única que aceitaria emergencialmente, que era a Miragem. Então a situação do vereador é difícil, Wander. Você fica... vou votar contra esse subsídio. Bom, vai ficar sem transporte. Vou votar a favor sem saber se realmente é um valor justo. Então eu sou a favor de que se tenha realmente essa comprovação. Aí muita gente fala, mas você aguarda primeiro a comprovação, primeiro você vota, depois vai ver a comprovação? É isso que eu estou justificando. Não tinha jeito, você tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. É difícil. Uma pergunta, Zé Fernando, você está muito quietinho, Zé Fernando. Não, eu estou vendo aqui os nossos internautas aqui e a maioria deles aqui perguntam por que aqui não se faz um estudo e se tornar gratuito como está sendo feito em Vargem Grande, já que tem que ter subsídio, isso. Por que se não se complementa isso e não se faz taxa zero? Tarifa zero. Tarifa zero, perdão. Vargem Grande é um negócio novo, né? Você vai ter um teste ali, né? Ninguém está dizendo ainda que aquilo vai dar certo. Primeiro, eles vão ter que ter a contribuição de empresas pagando per capita por funcionário um valor X. Acho que é R$50. Isso diminui o que eles pagam normalmente. Acrescenta-se aí os aluguéis dos ônibus. Parece que é em torno de 27, 26 mil cada aluguel. Se você for ver, fazendo um comparativo, o prefeito de lá, com 17 ônibus, ele teria que pagar um subsídio, ainda não entrando na tarifa zero, de 480 mil. Nós estamos com 24 ônibus. Então esse comparativo já mais ou menos mostra um equilíbrio aí. Agora essa questão da tarifa zero, até a Rede Globo questionou esses dias. Falou, ninguém tem almoço de graça. Alguma coisa tem que acontecer. E a gente ainda não achou onde que isso vai
Vai acontecer, vamos aguardar. Para ter esse dinheiro, né, Zé Balé? Aliás, quero agradecer ao Dr. Marcelo Silva que mandou o projeto aqui pra gente de como que é esse fundo já é lei, né? municipal, isso, já é lei, Fundo Municipal de Transporte e Trânsito Urbano. Olha de onde vem o dinheiro. Dotações orçamentárias, que a gente tem que colocar lá no orçamento. Multas de trânsito, parte desse dinheiro, alguma coisa, vai lá também. Taxa de transporte público de passageiros, que é essa dos empresários, que eu ouvi o prefeito dando entrevista dizendo o seguinte, hoje R$50 per capita por funcionário. Então, R$50 por funcionário. Porque a empresa hoje dá o vale transporte para o funcionário. E, através de uma plataforma no site da prefeitura, e o outro é o CAGED, se eu não estou enganado, vai ver o número de funcionários da empresa e vai ter que pagar R$50 por cada funcionário. Foi o que eu entendi, por cada funcionário. Eu não sabia desse de R$50, mas seria por funcionário. Agora, bom, esse daí, vamos ver como é que vai ser a reação dos empresários. Se vai ficar mais barato... Wander, é mais barato. É mais barato? É mais barato. Não, que é mais barato não tem dúvida. É R$3,70 a passagem lá. No Vale Transporte deve ser reduzido um pouco, ou deve ser igual. Se você pegar isso aí... paga só 6% do Vale Transporte. Exatamente. Dá mais que R$50. Além de tudo, vai ser mais barato, exatamente. Agora, receitas provenientes do estacionamento rotativo, Zona Azul, também vai. Receitas originadas em convênios, termos de cooperação ou contratos associados à gestão do transporte público e do trânsito do município, bem como pelo desenvolvimento de projetos específicos de sua abrangência. Contribuições, transferência de recursos, vamos ver o que mais aqui. Créditos suplementares, recursos do governo. Aí já entra mais no geral aqui. Mas o que praticamente um subsídio, certo? A multa. Que nem multa. Pode ser usado, Zé Balé? Porque a gente teve um projeto na Câmara, perdão, Zé, que a previsão que São Roque arrecadaria 1.200.000 de multa até o fim do ano. Em julho tinha arrecadado... Praticamente isso. 1.100.000. Então, vai chegar a 2 milhões no final do ano. E aí quando o Cláudio mandou aquele projeto remanejando 700 mil pelo excesso de arrecadação de multas, inclusive para fazer serviço de limpeza e tal, tinha um questionamento, né, Zé? Agora, a multa, além de ser usada para limpeza, pintura de faixa de trânsito, tudo isso aí, será que pode ser usada também para bancar esse fundo? Não sei ainda, você me mandou a lei agora há pouco atrás, né? Eu ainda não vi ainda essa... Se pode ou não, pode, né? Suponhamos que não possa. Isso pode ser mexido, não pode? Não, é federal, né? Não, mas é que aí já é lei federal, né? Então, lei federal, sim. Se não puder na lei federal, não pode inovar em nível municipal. Se você for na Rede Globo e falar que nós precisamos disso para baixar a tarifa, acho que todas as cidades vão. Então precisa um pouquinho de... tem que mudar a lei. Exatamente. Mas então, eu creio que se é uma lei, ele deve ter tomado cuidado, porque não foi de uma hora para outra que surgiu essa questão da tarifa zero lá em... Pode, né? Eu creio que seja já um estudo que demanda aí, acho que uns 2 anos lá. Não é de uma hora para outra que eles tomaram essa decisão. Aqui como umas coisas que são experiências, né? Que a gente tem que aguardar se vai dar certo. Claro. Não dá para todo mundo testar, né? O próprio Rodrigues Edi aqui está comentando que se faça um estudo sobre isso. Sim, você faça o estudo e vamos ver. E que seja, nós vamos implantar isso por 3 meses. Um exemplo, Nilton, você entende muito mais que eu. Não, concordo. 3 meses não deu certo, não deu. Não dá para ser 0. Mas de 4 abaixou para 1,50. Já é um baita do negócio. Não tenha dúvida, isso é verdade. Chegou e falou, nós tentamos fazer tarifa zero, não deu. Só que ela custa quanto agora? 4, eu não uso mais. E 4 e sabe como é que é? As vantagens de ser aposentado. Que se não paga a passagem. É 4,60, né? É 4,60. Quer dizer, de 4,60 se abaixa para 1,50 foi um lucro enorme. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que qualquer coisa que abaixa é interessante. É interessante, não compensa. Eu acho que as cidades vão ter que cada qual encontrar a sua solução. Eu acho que essa é válido o que Vargem Grande está fazendo e outras mais no Brasil, né? Buscando essa questão estudar essa questão da tarifa zero. E como eu repito aqui, não foi tomada essa decisão de um momento ao outro. Deve fazer mais de 1 ano, com certeza, que eles estão estudando isso daí. Então, tanto é que as coisas já estão quase que engatilhadas para sair no dia 4 de novembro. Tarifa zero eu também acho difícil. Pode ser que uma cidade como Vargem Grande, com 17 ônibus e tal, tenha uma possibilidade melhor. Tem 50 mil habitantes, né? Você não existe. A tarifa é zero para o usuário, mas existe vai ter que fazer um fundo para pagar. A sociedade se cotiza para fazer. Tem algumas coisas que são exemplos, né? Mas tem coisas que a gente até dá risada, porque falar...
o prefeito fez, não estou falando do Cláudio, mas outros prefeitos, o prefeito fez uma prestação de contas, um jornal que foi a custo zero. Mas como é que é custo zero? Como é que não custou para fazer aquilo? Tem que ter não alguma existe. coisa. Então, não existe. existe uma coisa que é contrato. Você não pode unilateralmente ir quebrando um contrato. Sim. Tinha com a Aviação São Roque, houve um acordo entre as duas empresas, esse acordo tem que terminar. Até pra se Foi evitar prorrogado? Foi na gestão passada. Muita gente que critica hoje, né? Fala, poxa vida, tem que ter licitação, tinha que ter licitação. Na época era vereador, não cobrou a licitação. Ficou mais 5 anos prorrogado. Quer dizer, está dentro. Juridicamente está tudo dentro. O contrato está funcionando. Eu entendo o que você falou. Seria difícil hoje interromper para fazer um teste. Exato, mas eu acho que no momento momento oportuno. E aguardando a experiência de lá pode ser São muito Roque, importante. hoje- muito Eu importante. acho que é um pontapé inicial. Com certeza, Então, Zé. mas neste instante, São Roque já não vai conseguir isso daí, porque como o Niltinho falou, ano que vem, sim. Então, A partir ano que do vem tem você que ter pode licitação. tentar. No momento oportuno, exatamente. No momento oportuno, eu acho exatamente. super Tem que começar os interessante. estudos. Pode hoje. ter mais um Sim, contrato emergencial? Não, aí não. Aí não pode tem mais. que ser licitação já, não. Aí já deve. Mas o lixo teve vários, né? O contrato era Então, de mas 5 você anos. veja os problemas que o Daniel está enfrentando aí, que o Tribunal de Contas apontou aí, o Niltinho acompanha isso daí, quer dizer, a questão dos lixos, as prorrogações sucessivas, ele está enfrentando grandes problemas nesse sentido. Do ônibus, embora o Niltinho tenha dito que as coisas pode ser questionada ainda, mas isso daí Com vai... certeza. Ainda então, pode ser questionado, exatamente. Não, e até porque E o contrato era de 5 anos, foi prorrogado por mais Sim, 5. é. E é isso que eu estou dizendo, a Câmara, à época, não se pronunciou. Ficou tudo certo, 5 anos. Agora chega, não, tem que ser licitação. Mas peraí, não dá tempo. O serviço tem que é um serviço continuado, não dá para você parar. Então tem esse lado. Não, né? e tem, Wander, só citando um exemplo, que isso é muito comum no Brasil, você de repente direcionar uma coisa, começou isso, fica só isso, esquece que tem outras coisas para financiar. Perfeito. Haja visto o que aconteceu com a nossa Previdência. Você vai na Constituição, tem um monte de coisa para financiar ela. Não é só com os 10% que a gente paga, ou os 20%. Então, não usaram dinheiro para outras coisas e tá no que tá. E agora parece que com a Previdência nós vamos virar um país de primeiro mundo. Parece. É uma grande mentira. 1 trilhão em 10 anos, Exatamente, nós estamos em ricos. 10 anos, meu Deus do céu. Agora já não é mais As 1 trilhão. Já não é mais. Já não é. diminuiu E as bem. pessoas batem palma e vêm a público falar que... Ainda bem que só tem É o o Congresso, fim só do- tem Mas vamos a voltar Câmara e o para Senado. Vamos né? voltar Se para tivesse mais um, tirava mais um pouco. Né? Então, mas é isso que eu digo. Se você direcionar, por exemplo, uma parte, não precisa ser tudo, mas uma parte das multas, uma parte disso, uma parte daquilo, volto a falar, não deu certo. Mas de 4 caiu para 1,50. Perfeito, Zé. Nossa, para Perfeito. aqueles que necessitam é um... Não Nossa, tenha dúvida. é Seria muito interessante. É um quilo de carne a mais que eles Até para o Zé comentou um negócio de emergenciais, né? Até para fazer jus ao atual governo, não existe mais nenhum contrato emergencial dentro da gestão do Cláudio Góes, nenhum. E nenhuma crítica eu fiz a ele. Só Não, queria dizer que- pelo contrário, pelo contrário. Hoje nós não temos nenhum contrato emergencial. Já que você falou, Cláudio Góes, e hoje a Prefeitura, ponto facultativo, dia do funcionário público, então o Cláudio, acho que ele está assistindo o nosso programa lá, descansando um pouco, precisa descansar também, Hoje né? ele tem que descansar. Está hoje ele- descansando, está descanso assistindo. merecido que o funcionário tem. Como é que você está achando? Você não foi eleito apoiando o Cláudio Góes, você apoiava o Chula, mas você sempre deu apoio ao governo Cláudio Góes. Tá indo bem, Niltinho? O pessoal vai falar assim, mas ele tá com o prefeito, é lógico que ele vai falar bem, mas o Niltinho é um cara muito sincero. Não, então, os 2 primeiros anos, eu praticamente fiquei como um juiz ali, né? Presidente da Câmara, e eu gosto de usar uma palavra que hoje eu vou trocar, porque o Wander fala sempre que eu uso isso, Celeridade? mas nós apressamos. Celeridade é mais bonito, é mais Todas as matérias que chegavam na Câmara, obviamente com seus pareceres, com parecer jurídico, o projeto não parava mais que uma semana na Câmara. A não sei que fosse algo muito quando complexo. entra na extraordinária não tem o E parecer mesmo, jurídico, né? mesmo as questões mais complexas, a gente chamava os diretores da Prefeitura para tirar a dúvida de vereadores e votar. E isso, a gente está vendo um resultado bom. A cidade, em 2 anos, ela conseguiu fugir da burocracia executivo-legislativo. Então, isso foi importante. Eu faço uma análise do governo Cláudio da seguinte maneira. Você pega um carro sem motor, sem pneu, sem roda, totalmente arrebentado, sem direção. Só carcaça.
Até a carcaça estava meio arrebentada. Quer dizer, o IPVA atrasado. Aí, documento atrasado. Porra, meu. Aí você começa a Melhor arrumar. vender pro ferro velho. Aí você começa a arrumar o carro. Então você põe as rodas, enfim. Isso leva um certo tempo. Então, eu acho que o governo Cláudio, ele, dentro do que se propôs, que foi tentar deixar as contas em ordem para depois começar a cidade a andar, eu acho que ele foi muito bem. Você deixa um carro arrumado e o carro começa a andar. E aí entra aquela história que hoje eu falo, puxa vida, como é que as pessoas pensam ainda dessa maneira, né? Mas quando você elogia algum ato administrativo, as pessoas falam, tá fazendo porque agora é época de eleição. Como se falasse, bom, então não faço mais agora, porque vão dizer que é época de eleição, e não é isso. A casa começou a ficar em ordem. O carro começou a poder dar as primeiras caminhadas, e é isso que está acontecendo. Renovou toda a frota, comprou maquinário, as estradas estão começando a entrar em ordem, a zeladoria começando a entrar em ordem. Então, teve que se ter paciência. Obviamente que, comparando um pouco, até com a gestão do Zito à época, pegou uma administração com muita dificuldade, receitas diminuindo, tudo mais, e nós, vereadores, uns 10 mais ou menos, né, Zé, ficamos do lado dele. Por quê? Porque a gente percebia que não adiantava você criticar. Não adianta você criticar aquilo que é impossível de se fazer. Então, existia um ponto na campanha que eu julgo bastante importante. O Zé Balaio estava do lado do Riozinho. O Niltinho estava com o Chula. Alguns com o Cláudio. Mas a gente tinha algo em comum. A gente queria mudar. O que estava presente em São Roque era algo que estava acabando com a cidade. Tinha certeza que se o Riozinho fosse eleito, ou o Chula fosse eleito, as pessoas que apoiaram o Riozinho, o Cláudio, também viriam para cá. Por quê? Porque todos estavam imbuídos em reconstruir a cidade. Nós chegamos num ponto que nós éramos comparados com as cidades vizinhas, aí cheia de escândalos. E isso cessou. Zé, nós passamos por momentos super difíceis. Pessoas que tinham recebimentos lá na prefeitura que nos procuravam quase que nos ameaçando. Então nós mexemos com gente grande. E foi difícil segurar essa onda. Então nesse ponto tem que se tirar o chapéu. Todo mundo, então você está dizendo que o Cláudio é excelente, que é o melhor prefeito, que é isso? Não. Estou dizendo que dentro das possibilidades ele age corretamente. Então eu nesse aspecto dou sim o meu apoio ao Cláudio. E quando se fala em apoio, é apoio para uma candidatura à reeleição? Isso a gente conversa sempre. Eu procuro ser muito franco com as coisas. Um dia teve uma reunião, e essa reunião foi lá no Reguengo, com algumas lideranças, e dentre elas eu fui convidado, e na hora eu falei claramente, eu tenho um grupo político. Então eu tenho ajudado o Cláudio administrativamente. E torço realmente para que o meu grupo político se afine com o dele, para que a gente possa continuar junto. Dizer que eu já sou um apoiador do Cláudio Góes como pré-candidato à reeleição, ainda não sou. Nós estamos discutindo isso dentro do grupo político ao qual eu pertenço. Então, administrativamente, estamos sim ajudando a cidade, não é nem ele. Mas politicamente há muito a se discutir, com grandes probabilidades de estarmos até juntos. Então, em cima disso, hoje você é PP e a gente até fez uma entrevista, um bate-bola com o ex-prefeito Efaneu e com o Marquinho Arruda. E até a gente falou de um comentário que tem, acho que agora é legal você falar sobre isso. O Marquinho Chula está afiliado ao PP ou isso pode ocorrer? Então, o Marquinho Chula ele foi candidato pelo Partido Socialista Brasileiro. Ele permanece no quadro do PSB. Eu converso muito com o Marquinho, meu amigo, e ele diz que dentro do PSB existem algumas divergências em relação ao nome dele. Existe até um grupo lá querendo apoiar outro candidato. Vou até abrir aqui, acho que é o Guto Issa. Então, é difícil para uma pessoa que foi candidato pelo partido, que deixou o nome registrado no partido, abandonar simplesmente o partido, falar, bom, está tendo divergência, eu vou sair e vou para outro.
Que ele teve o convite, não escondo de ninguém. Seria uma honra para mim ter o Marquinho dentro do quadro do Progressistas. Mas isso só teve o convite. Sei que ele, o Júlio Mariano, mais algumas pessoas do PSB estão discutindo internamente lá. Não sei em que fim vai ter isso, né? Mas a possibilidade, claro que existe. E aí que a gente falou, o Efaneu, foi muito sincero lá na entrevista, ele falou assim, agora que eu tô... Todo mundo sabe que o Efaneu e o Marquinhos andaram tendo alguns encontrões aí durante aquela campanha de 2016, né? Não, 2012. E o Efaneu falou assim, poxa, agora que eu estou dando tão bem com o Marquinhos, a gente é amigo, vem a política e pode de novo atrapalhar a amizade. Você acha que dá para ter junto Efaneu, Marquinhos Chula no mesmo grupo? Eu, francamente, acho que sim. Os dois têm o pensamento de querer o melhor para a cidade, né? Nós temos, além da campanha, né, Zé, a pré-campanha. A pré-campanha é mais difícil do que a campanha. Você vai atrás de candidato, você procura um, aí aquele candidato que já está com você, uma outra pessoa procura, ele vem falar com você, olha, me chamaram para lá, eu vou para lá, e você tem que ir atrás de novo, e vira uma guerra. Enquanto não fecha o prazo... Não é isso? Meia-noite, né, Zé? A gente está correndo atrás de candidato, tudo mais e tal, né? Então isso seria uma questão que eu julgo bastante interessante. Existem pessoas ligadas ao nosso grupo e ao grupo do Cláudio, do Efaneu, que são pessoas que se simpatizam pelos dois grupos. Isso seria uma afinação, né? Você teria uma tranquilidade na pré-campanha. Agora, eu acho que cada campanha é uma, cada eleição é uma. E eu acho que eles vão chegar num denominador comum. Tanto Chula como Efaneu, Cláudio. Muita gente falou, Niltinho, você sai candidato a prefeito? Olha, eu sou da opinião que nós não devemos mais dividir. Se divide muito, dá chance para um passado próximo aí retornar e de novo desandar a cidade. Então, eu acho interessante a gente somar. Você para prefeito, já falou da outra vez aqui, prefeito não? Prefeito, na verdade, é assim, quando fui candidato a prefeito, eu tinha tido 2 mandatos de vereador, e um deles, na gestão do seu Zito, que eu tive muito presente e pude aprender muito com o Zé Balaio, com o Zito. Fiquei muito presente na prefeitura, então me sentia muito preparado naquela época para estar dando passos maiores, né? Cuidar. Conhecia a cidade praticamente na palma da mão. E essa vez, até por a questão de saúde, eu não consegui me preparar a fundo. E eu não quero... ser candidato a prefeito ou ser prefeito só por ser. Eu quero me sentir bastante preparado para daí dar um passo maior. Então, a minha intenção é ir para a reeleição, onde, felizmente, a meu ver, estou conseguindo ajudar muito a cidade. E para vice? Também não. Também não. Então, eu tinha para vereador, Zé Balaio. Ô Zé, falar a verdade para você, Zé, Fernando. Vice eu já sou na minha casa, tá muito bom, não mando nada em casa, tá impressionante, assim, tá muito bom para mim. Eu tô tentando ser vereador em casa. Tô tentando brincadeira, eu não quero... O cachorrinho manda mais que você? Manda mais que os filhos, cachorro. Não, mas tô brincando, não quero desmerecer a função do vice, não, é importante sim, não tenha dúvida. Não, é importante. Aliás, na Argentina, eu estava ouvindo, Zé Balaio, alguma coisa que parece que já teve no Brasil, o vice-presidente é o presidente do Senado. Isso. Eu falei que isso já teve no Brasil também. Então, o vice-presidente é o presidente do Senado. Seria como aqui em São Roque, o vice-prefeito seria o presidente da Câmara, Zé? Em nível municipal? Sim, provavelmente. Seria do parlamento, só tem um parlamento, então seria. Né? Agora, normalmente os ex-presidentes também ocupam uma cadeira no Senado, os ex-presidentes, entendeu? Então, mas são tradições que o Brasil resolveu não seguir isso daí, né? Não aderir, né? Não aderir. Falando um pouco de Câmara, você, quando foi presidente da Câmara agora, recentemente, nos 2 primeiros anos, você fez isso o papel do juiz lá. Você deixava, muitas vezes, de dar a sua opinião para deixar todo mundo ali tranquilo, conduzir, além da celeridade, sem nenhuma, evitar a confusão ali. E até o Maurinho, a gente já convidou o Maurinho para participar aqui do programa, ele virá com certeza, mas em alguns momentos a gente percebeu que o Maurinho Góes, como presidente da Câmara,
ele não tem feito esse papel assim de mediador, tal. Às vezes ele tem partido até para discussão. Você tem conversado com o Maurinho sobre isso? A gente conversa muito, assim, né? Na verdade, Foi não falar é que Maurinho, ele entrou aqui. Na hora, mas um abração pro meu presidente Abraço, aí. Maurinho. Tenho muito carinho pelo Maurinho Góes. Na verdade, não é que eu não expressava a minha opinião, né? Mas sempre que eu queria expressar a minha opinião, eu entregava a presidência ao vice-presidente. E aí sim, usava a tribuna, usava microfone como vereador, né? O Maurinho, ele é um defensor ferrenho do governo. Ele tem uma ligação mais estreita até do que a nossa com o Cláudio Góes. E às vezes o sangue da gente ferve. Até o nosso, que é um pouco mais calmo, ferve. Agora, existem questões que não ficam só na política, né? Acaba extrapolando um pouco. E é isso que faz o Maurinho, às vezes, pôr para fora, vamos dizer, esse desabafo, né? Então é isso. Mas dá para segurar um pouquinho, né? Você tem falado para ele dar. Eu acho até que ele já está segurando um pouco, sabe? Assim, quando ele sair da presidência, ele já está avisando, né? Porque outro dia, né? Toda hora a gente percebe que ele tem essa preocupação agora, né? Ó, assuma o Jean que eu tô saindo, né? Porque teve um dia que ele não. Deu confusão, né? Mas o Maurinho está sendo, junto com a mesa diretora, um bom presidente. Está fazendo algo que eu não fiz. E abro aqui até um parênteses, não concordava com isso, que é a questão do concurso público. O tribunal praticamente nos obriga a ter um número maior de funcionários na Câmara, sendo que a Câmara é uma das mais enxutas do Estado e que funcionava com um número pequeno de funcionários. Eu ainda consegui a questão de colocar 5 estagiários, né? Então era um custo-benefício excelente. Mas ele está cumprindo com determinações que posso até me prejudicar, mas que eu não quis fazer. O juiz mandou aumentar, é isso? Eu entendi direito? Não, por ordem judicial? Não, é o tribunal. Como é que é essa orientação direitinho aí? Na verdade é assim, quer falar, Zé? Não, é questão que tinha um número de cargos. Tinha mais cargos em comissão de confiança do que funcionários concursados. Aí nesse tiraram. Momento já não, nesse momento a gente já porque estava com tiraram os equilíbrio. assistentes Tinha parlamentares. 9-9. Saíram os assistentes parlamentares. Os assessores saíram, ficou 9-9 e nós contratamos, por minha iniciativa, 5 estagiários. Um negócio de caráter social, ajudava essas pessoas a pagarem suas faculdades e pegamos pessoas de um nível fora do comum que nos ajudam muito lá na Câmara, né? Agora, o Tribunal de Contas pede para você fazer algo e a promotoria pública não concorda. Você fica com uma ingerência de poder muito grande. O tribunal nunca vem aqui para ver como funciona a Câmara. Ele vem aqui, pega os papéis no fim do ano e fala: isso aqui está certo, isso aqui está errado. E na maioria está tudo certo. Em questão de improbidade e tudo mais, isso aí nem existia lá, né, Zé? Nem existe, né? Aí vem a promotoria e fala: peraí, isso aqui que vocês querem fazer, eu não concordo. Bom, então, da minha parte era assim. Mas Niltinho, você pode se prejudicar até que eleitoralmente, você ter contas rejeitadas. Olha, prefiro ter minha consciência tranquila de que eu estou fazendo certo e não vou admitir ingerência de poder dentro da onde eu acho que está correndo tudo bem. Mas a mesa atual preferiu fazer, eu acho que é certo, não estou criticando, e o concurso está aí, vai ser feito. Aliás, já saíram os locais, está lá no site da Câmara. Sim. Tem que parabenizar o Maurinho por isso. Deixa eu perguntar uma outra coisa, falando ainda de companheiros de plenário. O Marquinho Arruda, né, que estou aguardando a visita do Marquinho aqui, eu gosto de todos os vereadores. Ele falou para mim, eu falei que vinha aqui, ele falou, fala pro Wander que eu quero ir e tudo mais. Até na Expo São Roque ele falou com você que ele quer vir. Ele falou que viria na semana passada, mas acabou não dando certo, mas ele virá aqui. Como é que você está vendo o Marquinho Arruda? Eu falo, Marquinho, às vezes você pega, sei lá, dá uma pegada, aquilo que ele teve aquela discussão com o Estrada, vamos conversar lá fora. Ele falou, não, eu chamei para conversar, mas o tom foi meio pesado ali. Como é que se vê o Marquinho Arruda, que é o líder do prefeito, presidente do PSDB, ele tem que dar uma seguradinha também, ou do jeito que ele está indo? Porque ele falava antes que era o Edmundo. Eu já estou achando que agora ele é o Felipe Melo. Não, e ele confirmou na sexta-feira, lá nos encontramos, batemos um bom papo lá. E estava a Polita junto. E ele lá no escritório? No escritório. No escritório do Polita? No bar do Dallas. Não, no bar do Dallas.
Aí ele falou que agora ele é camisa 5 no futebol, né? Então agora eu tô fazendo meio de campo e tal. E aí veio essa conversa aí. Meio de campo, de Edmundo ele passou para Felipe Melo. Ele dá umas espanadas ali, né? Levando o cartãozinho. Alice, eu preciso um dia no bar do Dallas. Eu estava há muito tempo só me tratando, agora que eu posso tomar uma cervejinha, eu vou lá com você. Sexta-feira, nós tivemos lá, sexta-feira. Que gostoso. O Marquinhos estava lá, com o pessoal da Câmara, inclusive, Luciano. Entrega todo mundo. É o bar mais falado de São Roque, é o bar do Dallas. Do horário de serviço, eu sei, fora do horário de serviço. Mas o Marquinho tem uma questão que a gente precisa, desse ponto, tirar o chapéu para ele, né? No momento mais difícil do governo Cláudio Góes, onde praticamente a base estava se ruindo, ninguém mais tinha quase que atenção do executivo e nem nós estávamos também tão empenhados em estar querendo andar junto. O Marquinho praticamente arrebanhou a todos, falou, olha, o Cláudio me conversou comigo, disse das coisas que vão começar a acontecer, vamos dar uma força, vamos correr e tal. Então, eu acho que o Cláudio deve muito pro Marquinho. Marquinho foi um cara que, na minha opinião, um divisor de águas, num momento super difícil. E um dia eu comentei isso com o Marquinho numa particularidade. Falei, Marquinho, vou falar, como você fala, muito, eu brinco com o Niltinho, porque o Niltinho fala muito, vamos dar celeridade, e às vezes fala assim, eu vou falar para você muito particularmente. E fala para 100. Fala como agora no ar, né? para todos. Não diz a palavra, fala para todas. Mas eu comentei com o Marquinhos e ele falou um negócio para mim interessante, né? Alguns diálogos que a gente tinha e que a gente via que isso ia ajudar o governo, ajudar a cidade a caminhar mais, para caminhar melhor, muito pouco ia aparecer lá na frente. Mas a gente ia ter na nossa consciência que aquele diálogo, aquela conversa, aquele gesto daquele momento fez com que as coisas caminhassem. Então, a gente ia ficar apagado, como um médio volante que você está citando, que não aparece, que não marca muito gol, que não defende muito, mas que ajuda o time, né? Então, eu considero o Marquinhos um cara assim, que ele não está interessado em aparecer muito, mas ele tem ajudado e muito a cidade. Não, se pega o Guarani, campeão de 78, aquele time com Neneca, Edson, Mauro, todo aquele time, meio de campo. Então se tinha Zé Carlos, Zenon e o Renato. Aí você tinha no ataque Capitão, Careca e Bozó. Mas tinha um volantão lá que era o Zé Carlos, experiente, que veio do Cruzeiro. Né? Tinha vindo do Cruzeiro, jogava muito bem ali. Craque. Então você tinha um cara, pessoal de ponta que se destacou tudo lá, mas o Zé Carlos ali fazia aquele meio de campo quieto. O Marquinhos Arruda faz o meio de campo, mas ninguém fala, mas ele é meio Felipe Melo, né? Eu tenho brincando, tem hora que ele dá umas... ele tem umas explosões, né? Ele tem umas explosões. Na verdade, na liderança do governo, né? Você tem que ser o que realmente mais põe o peito na frente, né? O que tem o escudo ali, vamos dizer, né? Por quê? Porque é o que está mais presente dentro da administração, o que conhece mais, vamos dizer, os atos ali dentro e que às vezes também pode nos orientar. Então, acho que é isso. E para fechar Marquinhos Arruda, você não só fala do Marquinhos Arruda aqui, se o Cláudio Góes não for, ele é o plano B? Pode ser o plano B. Eu acho que o Cláudio praticamente se definiu como pré-candidato à reeleição. Pelo menos é o que ele tem dito em todos os cantos. Estou vendo também que está tendo um grande trabalho hoje pela parte da imprensa, né? Colocando o nome dele na rede social, mostrando as obras, mostrando tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é uma demonstração de que pretende sim se candidatar à reeleição. Zé, tá mais do que na cara que o Cláudio é candidato à reeleição. Ele diz claramente pra gente que é candidato. Eu acho que não tem mais motivo para não ser também. Eu também acho. Deve ser o candidato, sim. O que mais tem uma questão, mas Fernando, você tá vendo o que o povo tá falando? Eu vi que tem muita gente falando. Muito elogio ao Niltinho. Elogio? Também. Pô, mas você combinou? Não tem um cara que dá uma cacetada nele, hein? O André Gomes está dizendo que se vocês dois fossem vereador agora... Eu e o Nilton? Não, ele e Zé Balaio. Ele e o Zé Balaio. Opa! Vocês dois fossem vereador agora ao mesmo tempo, vocês resolveriam 90% não,
A Câmara ganharia 90% de qualidade. Opa, olha, eu fico lisonjeado em ouvir isso daí. Eu entendi o que ele quis dizer. Você conhece a pessoa? Eu não tenho nada e o Zé Balaio vem e acrescenta os 90. É isso que acontece. Até parece. Isso aí. Não. A Eliane Romero, ela tá falando aqui do Cláudio Góes, tá dizendo que o Cláudio não vai para São João Novo. Continua aquela história, o Cláudio está saindo pouco do gabinete? O Cláudio começou a sair um pouco mais. O Cláudio teve a felicidade agora de convidar o Marcelo Marques para ser o seu chefe de gabinete. O Celso, infelizmente falecido, né, uma tristeza para a gente, trabalhava muito certo, muito bacana, tudo... tinha uma forma de desempenhar muito bem ali e tudo mais. O Marcelo, ele é vamos dizer assim, um gerente ali dentro da prefeitura. Ele conhece todos os departamentos e se relaciona bem com todos os diretores. Então isso está dando uma oportunidade para que o Cláudio saia um pouco mais e deixe a gestão, pelo menos do gabinete ali, nas mãos do Marcelo. Isso tem sido... Aliás, até vou comentar o negócio do início do governo do Cláudio. Muito particularmente, né? E com celeridade. Eu vou lançar um quadro muito particularmente. Ele só vai falar para quem está nos acompanhando, que é cerca de 2.000 pessoas. Só isso. Quando nós fomos eleitos, né? O Cláudio me chamou para um bate-papo e tudo mais. Eu nem tinha ainda a intenção de ser candidato a presidente da mesa e começou algum papo e ele me chamou. E eu disse a ele o seguinte, falei, olha, se fosse prefeito, é que eu não sou um administrador como você é, mas se eu fosse prefeito, eu colocaria uma pessoa no gabinete que permitiria que eu fosse para Brasília, fosse nas secretarias, corresse atrás, fazer a parte política, que é o que eu gosto. Ir para a rua, ir para os distritos, visitar e tal. E ter alguém que administrasse tudo para mim. Ele falou, quem seria essa pessoa? Eu falei, olha, a pessoa que mais entende aqui é o Marcelo Marques. Isso eu falei lá atrás. E, obviamente, a característica do Cláudio é diferente da minha. Ele tem o pulso firme, ele administra as empresas dele, ele sabe como gerir, vamos dizer, ali dentro, né? Mas, nesse momento, eu vejo que, num ponto, aquela sugestão hoje está valendo muito para ele. Ele está tendo uma liberdade maior de ir para a rua. Tá dando uma cobertura ali, como se fosse um lateral, né? Dando uma cobertura do meio de campo, fala, pode avançar. Ele não vai ser aquele lateral, como é que chama? Lateral que leva a bola nas costas, né? Pode ir que tem cobertura. E o Marcelo... o Marcelo tá assistindo também, viu? O Marcelo tem sim, aqui hoje. O Marcelo tem sim e não. Não tem mais. Não enrola. Melhor um sim, um não justificado do que um sim não cumprido, entendeu? Então você liga lá e fala, isso aqui dá, não dá, isso aqui dá, entendeu? É bacana de trabalhar com ele. Não é do seu partido, mas dá um ciúminho, Marcelo, lá, não dá, nos vereadores do PSDB? Teve uma oportunidade que sim, isso aí agora com a... Zé? Uma oportunidade que eu digo é de uns 2 anos, assim, seguido, só que é uma oportunidade só. E ele foi desmanchando isso com o tempo, né? A forma como ele tem atendido os vereadores, a forma como ele tem prestigiado os vereadores. Se ele for vice, se ele sair candidato a vice do Cláudio, já alivia para os vereadores. Fala, opa, não vai concorrer com a gente. É um a menos lá, né? Só lembrando que o Marcelo Marques é o primeiro suplente do PSDB. Se ele for para vice, é uma maneira também de acomodar os tucanos? Seria alguma coisa nesse sentido também, né? O que a gente ouviu do Marcelo, e que o Cláudio também nos disse, é que o Marcelo não tem intenção de postular qualquer candidatura. É legítimo, ele pode querer, obviamente, pode mudar de opinião, mas essa é a posição dele. Diz que quando entrou para ajudar. Entrou para ajudar e teve 700. Se ele entrar para ganhar mesmo, aí vai ser difícil de disputar com ele. Entrou para ajudar e teve 700. Fez campanha, né, Zé? Claro que fez de uma maneira até assim, inédita no aspecto de não estava nos prognósticos de muita gente, né? Embora seja uma pessoa conceituada, preparada e tal, mas ele não fazia parte ali daqueles candidatos. Tinha um nome, assim, né, na época. Mas fez uma campanha dentro
do pessoal dele. A gente percebia que a campanha dele estava ganhando força e já estava tendo uma certa expressão para estar entre os favoritos. Depois se confirmou na urna. Foi não sim. entrou. Ele Dentre os funcionários da prefeitura, muito querido lá dentro. Então tem tudo participação isso. em movimentos sociais. Movimentos também, sociais, igreja, Marcelo né? vai bem, Eu brinco muito com o Marcelo, falo, pô, vocês falam pra caramba do Marcelo Marques. É um cara muito legal, tal, a gente tá, sempre que possível, conversa com ele. Eu brinco que ele vai ser vereador, prefeito e festeiro de São Roque. Eu não sei a ordem, mas ele vai ser essas 3 coisas. Tinha um pessoal que falava assim, acho que era Etelvino, mais alguns vereadores, falava o primeiro-ministro. Falava que ele era o primeiro-ministro da prefeitura, o Marcelo. Tinha esse título lá. Ele no início do mandato... Por isso a ciumeira, né, que deu. Eu sempre falava para ele, inclusive, ele não tinha pasta, né, meu? E foi mal subutilizado até, tipo, quebrando galho sempre, tendo um potencial enorme para poder ajudar, como de fato está fazendo agora, como fez anteriormente na Santa Casa também. Ia falar isso, na Santa Casa também. Ele tem um potencial para ter um cargo sempre de destaque, né? Coringa, né, Zé? Onde então, pôr vai dar certo. Mas estava ficando ali muito... Sim. Até ele vinha no programa, o Vanderlei falava assim, o que eu falo? Funcionário público, quer dizer, o cara resolve uma... Não, já monte de coisa, é verdade. Passei não sei na onde e tal. Agora está no lugar de direito. Tá ótimo. Diga, Zé Fernando. O Eduardo Nogerini está dizendo aqui que com Carla Agostinho e Marcelo Marques não precisa de prefeito. E Mário José Nogueira. É o Mário Peta. Está concordando e Eliane Romero também está concordando. Rapaz, o pessoal está dizendo. Um pessoal preparado ali na máquina, né? Não só. Eu sempre falo isso daqui nos programas, que o Marcelo, a Carla. Tem diversos outros que fazem parte do quadro fixo da prefeitura que se esmeraram ao longo do tempo seguinte, são preparados para ocupar qualquer uma engrenagem, né, que funciona bem, né? Você tem depois... pessoal a gente até fala, Marcelo, como foi citado aqui por quem que falou? Eduardo Nogerini. Então, mas tem em todos os setores da prefeitura, a gente não que é duro às vezes citar nomes e você acaba sendo injusto com alguns por esquecimento, mas tem um quadro de funcionários aí com seus 20 e tantos anos de prefeitura, que todos são preparadíssimos, são muito a prefeitura, digamos assim, anda meio que sozinho, dele, exatamente. Deixa eu até perguntar o seguinte, mas às vezes o pessoal até fala isso do Cláudio, isso é o Cláudio que vai falar pra gente aqui, mas tem gente que acha que o Cláudio ouve muito esses funcionários já de carreira, que já querem em janeiro fazer o orçamento e falar, já vamos reservar até o dinheiro aqui da cesta de Natal. A provisão. E às vezes o Etelvino, que eu gosto muito também, Etelvino vem bater um papo com a gente, Etelvino fala assim, o Cláudio tem que ser, vamos dizer assim, o Cláudio veio para ser diferente. Então não vamos pensar em dezembro, vamos ser um pouco mais, talvez assim, audacioso e vamos fazer um investimento aí e deixa o fim do ano. O Etelvino cobra muito isso, né? O Etelvino cobra. O Etelvino é um grande vereador, assim, né? Ele briga, ele é lutador, ele é a situação mais oposição que eu conheço, o Etelvino. É um elogio isso, né? Tô dizendo, não é um cara que fica sempre dizendo amém, né? Ele está sempre colocando os posicionamentos dele e tudo mais. As convicções, né? E é uma forma de se pensar, né? Tem gente que pensa com mais segurança, né? Você hoje ser chefe do Poder Executivo requer bastante cuidado. Você vê aí gestões sérias, honestas, transparentes, que chega lá na frente e tem 20 processos nas costas, né? Então você agindo certo, você já tem problema. Se você quiser dar passos maiores do que a perna, você acaba também levando alguns tombos aí, não são pequenos, né? Deixa eu fazer o seguinte, pra gente ganhar um tempinho, que já deu 1 hora de programa, hein? Tá passando rápido, hein? Né? Gostoso. O prefeito Cláudio Góes está pensando em fazer um empréstimo, né? Isso é um assunto que tem se comentado, de 14 milhões de reais, talvez esse seja o valor, para dar uma agitada nesse fim de governo. Você concorda com isso, Nilton? Se realmente esse projeto aparecer lá na Câmara de fazer um empréstimo agora, que seria da Caixa Econômica Federal, de 14 milhões. Agora, você acha uma boa, Nilton? Olha, está sendo liberado, não só para São Roque, né, mas para todas as cidades que conseguiram ter certidões negativas de débito, como é o caso agora de São Roque. Porque muita gente fala assim, pô, agora no fim do governo o que ele quer?
Não é agora no fim do governo. No começo do governo, São Roque era negativado, não conseguia fazer empréstimos. Então é assim, nós temos algumas coisas na cidade que vão precisar de questões assim super emergentes. A Marginal, por exemplo, nós adiantamos 300 mil para arrumar, a Câmara adiantou 300 mil para arrumar aquela partinha perto da loja 100. Mas nós já sabemos que em frente ao pronto-socorro, ali em frente ao Leve, do lado de lá, aquilo já está torto, está praticamente caindo. Nós temos outro trecho, que é na ligação da Aracaí com Carambeí. Perdão, sem perder a oportunidade. É o trânsito pesado em frente ao Leve. Eu não podia trânsito pesado em frente ao Leve. Só para não deixar em branco. Depois demorei para entender essa aí. Mas que depois eu não durmo à noite, se eu não falo. Ele quebrou o seu raciocínio, por isso que você demorou. Eu não lembro nem do que eu estava falando. Eu estava falando da Marginal, que tem problema. Eu tô brincando. E o Cláudio falou que fica 1 milhão a cada 100 metros. Não, e tem algumas coincidências, né? Quando o Zito assumiu, caiu a Marginal. E caiu lá no Guaçu também. Caiu no Guaçu, exatamente. Fechou então, a cidade. Agora, você pega ali, por exemplo, a Marginal, ainda não existe, vamos dizer, o projeto, mas já está sendo preparado, que se gaste ali em torno de 3 milhões de reais para deixar, pelo menos, não perigosa a questão da Marginal. Existem alguns pontos que estão sendo vistos, que no caso são emergenciais, que você vai precisar ter um dinheiro no caixa. Agora, foi disponibilizado para São Roque, se não me engano, em torno de 96 milhões. Então você fala, bom, o prefeito quer ser irresponsável, pega 30, pega 40, pega 50, pega... Ele vai nos relatar, ainda não chegou para a gente, exatamente o porquê de estar sendo emprestado 13 milhões. Quer dizer, responsabilidade. Eu sou favorável, sim, que venha um projeto que seja bem explicado para que a gente possa votar com tranquilidade. Vai vir obras viárias. Então, eu não tenho ainda... Você estava falando uma ali da... Marginal. Da Marginal, exatamente. Sim, depois você fala outra... eu citei como exemplo esse. A Marginal são alguns pontos, não é só aquele ponto. Essa é recuperação, né? No final ali do Pátio Corina ali também. Aliás, do São Roque Clube para frente ali, até o Pátio Corina... Tudo ali está correndo risco. Em frente ao posto do Gavazzi também, para o lado de lá, você vê que já tem uma faixa agora, que você não está andando mais do lado esquerdo. É outro ponto, ali junto ao Aracaí com o Carambeí. Essa junção, Zé, quando abriram o Guaçu lá na frente, você abriu 8 vezes o que era, a vazão de água começou a ser maior de lá e começou a estrangular ali. Então a parte de baixo ali está todinha prejudicada. Então é o empréstimo que você tem, não é para, como disseram alguns vereadores, esse empréstimo é eleitoral, então nem dá para você fazer projeto pensando em eleição. Não dá tempo, né? Seria só para questões mais emergentes. Então eu sou sim favorável a que tenha uma reserva para qualquer tipo de coisa que ocorra. A Marginal é um exemplo claro. Você pega o tempo que a Marginal ficou sem aquele pedaço lá, arrebentado, o quanto prejudicou a cidade, comércio, trânsito, tráfego, tudo parou. Então, é importante ter essa reserva. É o seguinte, deixa eu só o seguinte, hoje era dia do funcionário público, a prefeitura estava fechada, né? Sim. Então, deu uma de Teovino Nogueira. Logo cedo liguei para o Cláudio Góes. Ô prefeito, bom dia, hoje você não vai na prefeitura, né? Antes das 7? Mas era um pouquinho depois das 7. Teovino é antes das 6. Mas eu liguei um pouquinho depois disso. Aí o Cláudio falou, não, mas sempre tem as atividades aqui. Aí eu falei, Cláudio, e esse empréstimo de 14 milhões aí, vai sair? E aí ele falou, olha, agora o que deu uma paradinha é que parece que a Caixa liberou recursos e já foi uma turma lá, várias prefeituras, e já pegaram esse dinheiro. Parece que agora está esperando uma nova reserva lá da Caixa, né? Ele falou, não sabia disso. Então foi o que ele falou hoje de manhã para mim. Então vamos ver se a Caixa libera mais um pouco, mas tem ideia de fazer isso. E em cima de outra coisa, eu recebi uma mensagem semana passada do meu amigo Cuca Mana, filho do Najib, falou, Vanderlei, Cláudio ficou nervoso lá sexta-feira, meteu a mão na mesa lá e tirou a empresa que está fazendo a obra no Guaçu. Aí hoje eu perguntei para o Cláudio, falou, não, tivemos uma conversa dura, a prefeitura vai fazer um acompanhamento em cima diário,
para ver se sai essa ponte lá, que acho que é até uma verba do deputado João Caramês. Foi que uma conquista do João Caramês. Que está meio devagar o negócio Toco, lá, né? O vereador Toco que intermediou junto a mim também, né? Ali aconteceu o seguinte, a ponte ela tá levantada, não sei se você reparou, em relação ao asfalto. Mas o ginásio de esportes, ele também é levantado. Então a ideia é você fazer um equilíbrio ali. Você vai ficar com a avenida, a rua, como se tivesse uma lombada, vamos dizer, grande assim, mas que você então, consegue equiparar os dois. Agora, a empresa realmente, até o Caramês veio aqui, falou, bom, a ponte agora vai começar, vamos trazer o Caramês, que é o responsável pela verba, né? Fomos lá, tiramos foto com o Caramês, e o Caramês ligou outro dia para mim e falou, escute, quando nós vamos tirar foto com a obra concluída? Eu falei, não sei, porque tá uma briga lá com a empresa para poder retomar a obra, né? E essa ponte... Deram um ultimato, né? Deram um ultimato, que é do Laurindinho, mas o que precisa resolver é uma ponte um pouco mais para baixo ali, para a entrada nas Supertintas, porque até a Supertintas está usando uma entrada que vai lá pela Paz Leme, lá pelo Bandeirantes, e estão mexendo em umas torres de transmissão ali da eletricidade ali, e parece que corre até o risco da empresa ter dificuldades de acesso, né? Cogitou-se até, não sei, isso aí eu ouvi em rede social da empresa querer ir embora de São Roque. Acho que é um negócio super grave, né? Super sério. Resolve-se uma parte ali, né? Com a do Laurindinho, obviamente, né? É que, se você for ver assim, você tem um espaço de 200 metros. Se você colocar aqui, o pessoal de cá está insatisfeito. Se você colocar no meio, você acaba equilibrando, vamos dizer, ou deixando dois insatisfeitos, né? Então não é fácil. É um lado difícil. Deixa eu fazer o seguinte, você quer falar mais alguma coisa de política ou não? Eu acho que da minha parte... Vamos falar do que agora? Eu queria falar. Vamos falar de futebol. Romaria, então, só para fechar, falar de Romaria. Romaria. Porque só uma questão eu gostaria de falar, então, sabe sim. assim... Eu vou dar um minuto, vereador. Nós vivemos... Oi? Um minuto, ele vai te tá dar. Bom? Eu vou arrumar eu tenho aqui no meu... Nós vivemos um momento, né, Zé, que as redes sociais, elas tomam conta de quase todos os comentários, né? Inclusive os comentários que a gente tem ao vivo são em relação às redes sociais, né? E eu estava assistindo outro dia uma sessão do STF e o decano, né, o Celso de Mello, estava dizendo isso, né? Que as redes sociais a gente tem que respeitar, e eu concordo com isso. Tanto que a gente tira dali muitas ideias ou críticas que a gente procura corrigir. Por outro lado, tem muitas pessoas que se encorajam na rede social e começam a te criticar de uma forma assim, que entra família pro meio, que entra mais tudo. do que fariam frente a frente, né? Não tem coragem de fazer frente a frente. E aí, quando te encontra, você é o futuro prefeito de São Roque, eu te abraço, te faz... Covarde, mas não, isso aí é uma hipocrisia total. Agora, a pior parte, que isso o Celso de Mello disse, né, e isso é o que mais judia, vamos dizer assim, principalmente da classe política que está lá imbuída de querer servir bem, né? São os fakes. Isso aí é uma covardia, mas é uma covardia ímpar, Zé. Não existe nada mais covarde do que isso. Você acaba discutindo com quem não existe. Você está sempre perdendo, né? Então as pessoas falam, Niltinho, você não responde mais na rede social. Olha, eu só não tenho respondido e prefiro olho no olho, prefiro conversar com as pessoas, porque tem pessoas que entram lá que não existem e que acabam deturpando tudo aquilo que você fala. Então quero pedir uma desculpa por estar um pouco ausente dessa questão de rede social. São pessoas Quem quiser me procurar, eu estou sempre disposto a conversar olho no olho. Olho no olho e não face a face. Deixa eu fazer o seguinte, eu quero falar... Fake a face. Né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, só pra gente fechar, Espoleta Júnior, a Romaria de São Pascoal. Você participa dessa Romaria? Seu pai foi um dos criadores e tal? Eu participo desde os 14 anos. Mas você não tomava a caninha Liberdade aos 14? Aos 14 não, mas aos 16, 17, né, Zé? A história da caninha Liberdade é muito bacana, né? Tinha um prefeito de Santana do Parnaíba que chamava Íris. Santana de Parnaíba tinha, assim como São Roque tinha adegas, né, que eram mais caseiras, Santana tinha mais de 100 alambiques.
E meu pai era funcionário do Tribunal de Contas e recebeu o prefeito. E conversaram muito. A coincidência, a mulher do prefeito era prima da minha mãe. Nossa. E conversaram, ficaram amigos, e eles falaram, olha, você gosta de cachaça? Ofereceu milho para boda, vamos dizer assim, né? Meu pai falou, não só gosto, como tenho amigos em São Roque que... então você está convidado aí na minha chácara, num churrasco, e vocês vão comigo em alguns alambiques. E ele convidou Caio Pontes, Meu Deus. Renatinho, Toninho Pontes e ele. Chegaram lá, o cara tinha posto 70 garrafas de pinga para eles provarem. Porras. Aqui vocês gostarem, eu vou levar vocês no alambique. Quer dizer, eles tomaram tudo. 70 alambiques. Então. Vai lembrar qual que tomou, né? Mas gostaram da Liberdade. Mas eles tinham. E aí ficaram muito A tempo Pinga aí. Liberdade foi a escolhida por ele. Foi pelo escolhida. nome. Foi pelo nome. Porque É. depois de umas 8 doses, você não sabe mais nem onde Eu acho que eles gostaram da primeira, Zé. Devia ser a primeira, de Devia ser a verdade. primeira. Essa aqui tá boa pra nós, né? Eles- E meu eles pai, tinham- por 45 anos, engarrafava essa cachaça e levava para os amigos de São Paulo, escrito Cachaça do Ministro, né? Que era o apelido dele. Ele dava de Ministro, presente. ministro. E Bolinha, até hoje né? muita gente me pede essa cachaça. Bolinha que pôs ministro, né? Ministro, foi bolinha. Bolinha. É. Eles tinham a romaria, não é a romaria, eles iam É. uma vez por ano experimentar algumas pingas. É lá em- Lá em Capoeira. Lá em Santana. Santana, Parnaíba. Então, só que eles se contratavam um para levar o carro. Porque ninguém tinha condições. Porque eles iam. Ali tem muita eu história, não digo né? que é na 70, porque não dava, eles desmaiavam antes, mas umas 40. Ali tinha muita história. Seu pai, né? Seu pai é... Por que é São Pascoal, né? Você sabe, né? Sei. Por que, por que é causa São do pai Pascoal? do Zé. Pascoal Rabequini. E São Pascoal. Acho que nem sabiam que existia e São você Pascoal, sabe- mas você- Rabequini tá Será bom, que né? tem algum santo Pascoal? Tem. Eu acho que deve ter. É, tem um monte de Pascoal. Eles fizeram uma por causa que era uma época de Páscoa. Deixa eu Fizeram a fazer o pesquisa Foi depois. depois. seguinte. E tem o hino, né? Tem o hino. O hino foram eles que fizeram, né? Pascoal, Bolinha, Talico, Joel Ribeiro Lopes, meu pai. Meu pai Depois tocava. juntou Cid Marmelo. Foi juntando um grupo de juntando pessoas, né? E Isso você. aí é uma dissidência da Romaria de São Jorge. Eles iam ficando para trás da bandeira. E Muito para trás, pra trás, assim, a Romaria chegava às 5 da tarde, Bares chegava pra às trás. 2 da manhã. Aí o padre um dia falou, não dá mais para vocês irem, vocês têm que participar mais, né? Bom, então nós vamos ter que mudar a data. E meu pai que escolheu essa data. Qual a data? A data é Corpus Christi. A data é espetacular. Corpus Christi, você define pela lua. E- É lua cheia. Aliás, Corpus Christi que define a Sexta-feira Santa. Exatamente. Aí, e o carnaval. É. E aí, o meu pai falou, Beleza, bom, que beleza. a nossa Romaria, E sempre cai numa ela quinta-feira. marca para sair Olha aí. 9 horas, a gente sai meio-dia. Meio-dia. A gente para no primeiro bar, que é o bar da Rosana, e demora 3 horas para sair. Não tem Já mais, é noite. né? A E à Rosana. noite a gente tem que cavalgar com a lua cheia. Então esse é o motivo. Você cavalga com a lua prateada, iluminando a estrada. Essa é a ideia. O bar da Espetacular. Rosana. Extremamente cultural o negócio. O Não é? Negócio desse E aí, cultura. e tem também História. a assinatura na toalha. Na Ainda bandeira, tem. exatamente. Na bandeira. Tem Deixa seu eu- nome lá, né? Eu tenho, eu com É, Matuíra, você com participou. Polita. Isso. Deixa eu falar Meu o seguinte: pai. o bar da Rosana Zito. não tem mais, né? Não, tem o barzinho de cima que para ao mesmo tempo. Ela tá bem de saúde? Acho que não, né? Eu não soube mais da Rosana. Nós não vamos soube fazer um mais. passeio lá, a gente entrevistar mandar um a negócio. Rosana, hein? Vamos fazer o seguinte: o Caparelli participou do nosso programa, eu até mandei pra você. Você viu o Ah, Caparelli muito legal, cantando o hino? muito legal, vi. Põe o Caparelli cantando o hino da Romaria de São Pascoal. E a abertura, né? Como é que é? Aí, ó, é, ela lá. mas tá tudo aí. Ó o gordo. Somos romeiros de São Roque City, cavaleiros da cabeça aos pés. O nosso lema é seculatreiro, chegar em São Roque só depois das 10. Nosso estandarte é a liberdade, caninha boa que nos satisfaz. Na frente vão os puxadores, abrindo alas para nós de trás, somos romeiros de São Roque, everybody, cavaleiros da cabeça aos pés. Nosso lema é seculatreiro, chegar em São Roque só depois das 10. Nosso estandarte é a liberdade, caninha boa que nos satisfaz.
Na frente vão os puxadores, abrindo alas para nós de trás, 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 trás. Sensacional, né? Gordo, Puta vida, é impressionante. Meu pai, antes de falecer, eu contei essa história da lua, né? E ele falava assim, precisava pegar o Natan, filho de Rui, e uma vez conversei isso com o Natan, né? E nós precisávamos fazer uma música pra Romaria, que essa aí é cantada a hora que a gente chega, no aperitivo e tudo mais, né? Mas uma música que a gente fosse cantando na estrada. E ele se espelhava na música Viola Enluarada. E ele queria fazer uma letra Paródia. na música Viola Enluarada pra turma ir cantando. Não teve Olha aí, ainda que essa bacana. oportunidade. E eu tenho uma... Vou cobrar o Natan aqui Espolita, publicamente. eu mandei uma foto para você que o Zé Fernando mandou. Meu pai participou dessa romaria também. Sim, Se eu sim. localizar uma foto que eu Eu tenho tenho lá. tantas fotos que meu pai guardou, cara. Podia ter... Muita você gente deve ter participou. também. E você, ó, e Os por que exemplo, bebiam pouco não conseguiram ficar. o Zé Fernando, Foi isso. O Zé Fernando mandou essa foto pra gente. Quem são os 4 que estão aí? O Zé Fernando, da esquerda pra direita. Me socorra, Zé, que eu esqueci. Vai lá. Nininho, Nininho, isso, Nininho. Primeiro é Nininho, Nininho Biasi? Jorge Não. Haddad. Não era Não, mas Jorge, pera, é de o lá pai pra de cá. Jorge Não, Haddad. então Pera, é da esquerda pra direita. Então, Poti, Potia. Poti. meu pai, o Haddad, como é o primeiro nome? Elias Haddad. Elias Haddad. É. E o Nininho. Ah, era Nininho ali? Nininho Biasi, é. É o Nininho Biasi ali? Não, Isso. Nininho... Não, Nininho. Barione. Barione. Nininho. Então, peraí, vamos organizar. Diga nem, diga nem. Diga nem, Ó. diga nem. Da esquerda Barione. pra direita, o que tá de roupa preta. De bigodinho. É. Nininho Barione. É. Isso. Depois. O Elias Haddad. Elias Haddad. Depois. Meu pai Pascoal Rabechini. e Poti. Poti. Eu acho que da Romaria inaugural, Olha. só não tava o Nininho. Os outros 3 estavam. Porque, você sabe, posso repetir? Posso, Eu já então, contei umas claro. 10 vezes. Não. O que aconteceu é que o cavalo do meu pai refugou num dos bares. Então, foi todo mundo embora. Meu pai ficou, ele, Poti e Elias. E meu pai falou, vamos embora que eu vou puxar meu cavalo. E chovendo. Empacou. E meu pai começou a puxar o cavalo. Dali um pouquinho os 2 vêm atrás. Falaram, não, você vai assim, nós vamos também. Aí foram encontrando as pessoas que todos eles, coitado, ficaram comovidos e todos os bares eles paravam para esperar. É um sacrifício. Era um sacrifício. que eles faziam. Coisa impressionante. Aí começou. Mas vocês não vão na Romaria, se não me engano, foi Elias. Eu lembro que meu pai contou, parece que foi Elias. Falou, não, nós vamos na Romaria de São Pascoal. E aí Começou. Bacana, Zé. Começou a juntar. E cada bar que eles paravam, os solícitos, né? Eles estavam no bar por causa da chuva. Tava chovendo. Só por isso. Só por isso. Não, pensei que Chuva lá fora e pinga aqui dentro. Mas aí, solidariamente, eles saíam do bar até o próximo para rebanhar mais. Com certeza, para dar força. E foram. Essa acho que eles não chegaram às 2 da manhã, acho que eles chegaram às 6 da manhã. Meu Deus. E outra coisa, você falou que tem Ele- um grupo da Romaria? Tem um grupo de WhatsApp, até vou colocar você, porque a gente vai acrescentando histórias. Não, claro, né? Tem muita gente que claro. não sabe isso aí que você falou, Sim. ninguém sabia. E manda umas fotos Nessa pra última gente. romaria, nós tentamos calcular o tempo da romaria e ninguém sabia isso aí, exato. Então nós falamos, bom, vamos falar então que tem 60 anos, porque 60 é certeza. O Renatinho, mais um pessoal Todo esse falou, tempo? 60 é certeza. E vamos contar daqui pra frente, mas agora essa sua história já veio mais pra trás. Foi a primeira. Depois E começaram esse grupo traz fotos, traz mensagens, tenho essa aí, filhos manda. de romeiros, Eu tal, não, é tá bem com você, né, bacana. velho? Hã? Essa foto tá com você? Ou você Não, me eu devolveu? escaneei e devolvi. Você devolveu? Eu Então tô tá com aquela Você falou do bar? Já perdeu. Você Bar. falou do bar, né? Da parada do bar. E meu pai contava para os amigos de São Paulo que ele tinha um cavalo. O cavalo chamava Sargento. Sargento. E então ele parava no primeiro boteco, ele tomava uma cachaçinha com Denberg, pegava uma paçoquinha dessas amores, farelava e dava pro cavalo. Aí ele falava, Niltinho, você não imagina, rapaz. Todos os bares esse cavalo encostava porque queria comer paçoca de todo jeito, eu tinha que parar com ele. E parava com ele. Meu pai ficou um tempo parado, no auge já, né? Meu pai ficou um tempo parado que ele não ia mais a cavalo, aquele negócio todo e tal. Chegou um belo dia, Bolinha trouxe um amigo de São Paulo, Jacó, Jeico. Esse grande que ia trazer... figuraça, né, meu? ia Falava trazer joia. Joia. Ele Lindo, ia trazer lindo. Irmãozinho. Lindo. Ele ia trazer uma charrete especial, com um cavalo especial, e meu pai ia levar a carga
de abastecimento. Só era líquida, não sei porque eles não tinham fome. Eles só precisavam de muita água. Era só... Eu vi sair. O que tinha de cara de cerveja. É brincadeira. Brincadeira. E o cavalo foi. Só era um cavalo quarto de milha. Quer dizer, o cavalo puxou bem os primeiros 2, 3 quilômetros. Depois ele se atirava no barranco e... É louco. Acabou com o Pascoal. Acabou. Ele falava, tinha um boné assim, eu preguei ele aqui porque ele ia pegar vácuo. Tinha hora eu achava que pegar vácuo das outras charretas. É louco. Né? Mas é muito boa essas Não, tem muita história, tem que ter um programa inteiro pra isso. É demais. Zé Balaio, tudo bem? Valeu. Olha, Marquinho Tudo bem, Chula você? tá acompanhando o programa. Tudo bem, Abraço você? para o Nil e todas da mesa. Abraço do Chula. Chula, vem bater um papo com a gente aqui, ver se o Chula vai... Perguntou, Já que eu sou beijoqueiro, eu vou dar um beijo pro Chula. Então. Beijo pro Chula. Falou pra mim, Zé Balaio, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Tudo bem. Zé Fernando, beleza então, Vou Zé Fernando? falar, cara. Beleza. Fico feliz em rever o querido amigo, vamos dizer assim, bem restabelecido, né? Obrigado, Zé. Obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas você carregou. Amigo e né? parente, né? Nós somos meio parente. Nós somos parentes, né? Amigo e parente do coração também. Por que Coração, vocês são exatamente. parentes? A Marta, minha esposa, é sobrinha da dona Terezinha, prima do Zé, né? Minha prima. São Roque, se você for ver, todo mundo parente, né? Junta eu tudo. tenho um ditado que diz em São Roque, ou é seu parente ou você vai ser um dia. Não tem escapatória. Casou, vai ser, vai juntando. Pegou sua frase, Zé Balaio. Não era sua essa daí? Era o Zé Balaio? Já era. Essa é minha mesmo. É sua? Eu brinco sempre com o Niltinho que ele... Bom, deve continuar fazendo isso, né? Ele pegava o telefone, ligava pra ele pegava o telefone, oi, Paulão! Daí parava um pouquinho, oi, Paulinho! Verdade, Paulão e Paulinho, exatamente. Eu encontro qualquer um deles, fala, Renatão, Renatinho, Paulão, Paulinho. E é verdade. O Plínio Murari está registrando aqui, muito boa as histórias. Obrigado, Plínio, também. Todos que mandaram mensagem, olha, foi muita mensagem que chegou depois. Grande Plínio Murari. Se você tiver um tempinho depois lá, sobrar um tempinho. Lógico que responde eu o vou ver. povo lá. O maior prazer. Tem bastante mensagens. Ou responder ou curtir, né? Zé Balaio, valeu. Obrigado, né, Zé? De nada. Amanhã não teremos programa, amanhã eu vou ter que... Amanhã é folga, né? Vai folga. Vai ser descontado o dia? Vai ser descontado. Eu vou dar um pulinho em Campinas amanhã, então na quarta-feira a gente volta. Um contrato bom, hein? Tem que passar ali perto da região do aeroporto lá, de uns amigos lá. Vocês foram muito lá na região do aeroporto. Lá Viracopos. Vila Mimosa. Preciso dar um jeito na iluminação lá, parece que tem umas luzes que não estão piscando direitinho. Vai comprar alguma coisa no Galo de Ouro? Cuidado dos assaltos que teve lá. Teve? Pelo amor de Deus. Opa, tá sabendo. Luzes vermelhas? No Galo de Ouro? Não, o assalto que teve no aeroporto. Na rodovia lá no aeroporto. Mas é Tô antes. pensando só no aeroporto, não sei o que vocês estão pensando aí. Lá são outros aviões. Não, mas vamos resolver um negocinho lá e uma visita familiar. E nós estaremos... seu irmão? Não sei, familiar. Então, mas leva aquele livro. Vadico. Não sei se eu vou ver minha mamãe. Mas tudo bem. É o seguinte, quarta-feira nós vamos receber o Eduardo da Delegacia. Meu Deus. Que é político lá de alumínio. A gente fala um pouco de alumínio, a gente volta aqui no programa, e quinta-feira deve ter Instituto Federal, sexta-feira mais convidados, vai ser muito legal. Obrigado, Zé Balaio. Não de nada. Terá. Niltinho, obrigado pela sua presença. Hoje não teve sessão por conta do dia do servidor público, mas amanhã tem sessão. Amanhã tem sessão. Vander, obrigado da oportunidade. Zé Balaio, Zé Fernando, agradecer o Jair. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente chega aqui um pouquinho nervoso, depois vai se descontraindo, acaba... Você chega nervoso? Tomando conta, sei lá se eu chego nervoso, acho que eu não chego também. Não, né? Só pra fazer um charminho que eu falei que chego nervoso. Não, mas aqui é tranquilo. Tem gente que fala que vem aqui... Tomou uma antes da luta? Não. Acho que eu deixei pra depois do programa. Deixei pra depois do programa. O pessoal vem, não, é isso que a gente quer. Nesse bate-papo, a gente vai trocando informações, o pessoal vai sabendo como que tá a política, como que tá São Roque, né? Isso aí, esse bate-papo descontraído, falando das coisas aqui. Tem que ir fechando a pauta até o final do ano, porque o ano que vem não vai ser fácil, né, velho? O que vem, não sei se eu venho, se for convidado, viu? Vem assim. Você tá fazendo campanha, né? Preciso mandar um beijo pra minha mulher e pra minhas filhas, porque senão elas ficam bravas depois comigo. Será que estão acompanhando? Estão acompanhando. Martinha. A Marta tá acompanhando. Se eu emprestar uns livros da Marta lá, será que ela tá atualizando bem a biblioteca? Ela não para, Vou falar que nem você fala pra mim, você só fala, mas você não aparece, né? A filha, igual, mesmo nome mas da eu devolvo filha do Jair, todos os livros que eu emprestei. Ela fala isso, pra você vale a pena. Maria Clara e Aline. Maria Clara e Aline, isso. E Então, Marta, isso aí.
Então tá já. Obrigado, Niltinho. Dá um abraço na sua mãe lá também. Dou sim, obrigado. Tô precisando passar a tomar um café lá. Obrigado, Sim, amanhã a gente volta. Um grande abraço. Terceira vez Obrigado que a vocês terminou o aí. programa, você percebeu, Terceira né? vez. Tá bom, um abraço. Tchau.